Oi, turma, tudo bem? Todo mundo está bem? Espero que sim. Hoje é a nossa terceira aula de português da semana e nós vamos continuar utilizando o nosso livro de língua portuguesa e nós vamos dar sequência no nosso capítulo 10, lá na página 90. O capítulo 10 a gente iniciou ontem e ele fala de infográficos, né? Que é informação com cores, imagens e números. Aqui na página 90, nós temos um infográfico sobre reciclagem, né? Que fala sobre separação do lixo em casa. Eu acho esse infográfico muito útil. Nós podemos utilizar ele para separar o nosso lixo em casa, né? E ele dá uma ajuda para nós, para sabermos que tipos de materiais são recicláveis e não. Por exemplo, o papel. O que é reciclável no papel? Caixa longa-vida, que são aquelas caixinhas de leite, cartolina, papel de seda, caixa de papelão, jornais, revistas, cadernos, livros e etc. E o que não é reciclável? Papel vegetal, papel fotográfico, fitas adesivas, isso não são recicláveis. E vamos ver ali o metal. Objetos de alumínio, cobre, bronze, chumbo, fios, grampos, clips, tudo isso é reciclável. E o que não é reciclável? Esponja de aço, latas de aerosol, de tinta ou pesticidas. Vidro, o que são recicláveis? Garrafas, frascos de condimentos, copos e etc. E o que não é reciclável? Vidro ali que não é reciclável, é espelho, lâmpadas, cristal, cerâmica e porcelana. E plásticos. O que são recicláveis? Sacos e sacolas, isopor, escova de dente, caneta sem carga, garrafas PET, balde e tampas. E o que não é reciclável? Acrílico em geral, adesivos, tomadas, espumas, embalagens com material corrosivo ou tóxico. Agora a gente vai responder juntos ali na página 91. E a gente vai utilizar esse infográfico para conseguir responder. A perguntinha número 1 é: qual é o tema do infográfico? Então, qual é o tema? Separe lixo em casa, né? Esse é o tema, então, que é a apresentação dos materiais domésticos, né? Que são recicláveis e não recicláveis. Na 2, observe a sequência em que as informações aparecem no infográfico. A. Qual é o título do infográfico? O título é Separe o lixo em casa. A B. Pela posição do título, o infográfico deve ser lido de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem. O que vocês acham? Pausem o vídeo para poder. Na C, a indicação dos materiais recicláveis e não recicláveis, ela pode ser lida de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem. O que vocês acham? Na 3, releia o infográfico e escolha 2 elementos dos itens abaixo. Na A, materiais de vidro que não podem ser reciclados, né? Então, vocês vão escolher 2 elementos. Na B, materiais de plásticos que podem ser reciclados. Na C, materiais de papel que podem ser reciclados. E na D, materiais de papel que não podem ser reciclados. Então, pausem o vídeo para responder. Conseguiram? Vamos voltar então, vamos para a 4. Você e sua família costumam separar o lixo que pode ser reciclado? Por quê? Vocês separam ou não? Pausem o vídeo, consultem aí os papais para saber se vocês separam. E qual é a importância de reciclar os lixos? Escreva 2 exemplos. Isso é a questão número 5. Agora, nós vamos para a sessão Compreendendo a Língua. Nessa sessão, a gente vai falar um pouquinho de
prefixos e sufixos. A prof criou essa tabela que está aqui do lado, porque nós temos uma aqui no nosso livro. E aí eu criei essa para vocês poderem acompanhar aqui ou pelo livro, mas é a mesma coisa, tá? Só tá as cores diferentes. Vamos lá. Prefixos e sufixos da medicina. Hiper significa muito, acima do esperado. Por exemplo, hiperdosagem, que quer dizer tomar remédios em exagero. Hipermetropia, que quer dizer condição de quem não enxerga bem de perto, diferente de miopia. Agora a gente vai ali pro hipo. Significa pouco, abaixo do esperado. Por exemplo, hipotermia, que significa temperatura corporal inferior ao normal, que não é quando a gente está com febre, é quando a nossa temperatura está muito baixa. Hipoglicemia significa baixo nível de glicose no sangue. Glicose é açúcar, né? Agora lá vamos para it. It significa inflamação. Por exemplo, bronquite, que é a inflamação dos brônquios, né, no nosso pulmão. Artrite é a inflamação das articulações. Agora a gente vai ali pro IA, significado de significa ciência, área, né? Por exemplo, pediatria, que é a área da medicina que é especializada em crianças e adolescentes, que é o médico que vocês ainda vão. Ortopedia, área da medicina especializada em ossos e articulações, tá? Então, agora a gente vai identificar os prefixos que aparecem no infográfico. Prefixos, eles aparecem antes da palavra. Então, a gente vai procurar ali. Pode ser hiper, né, da hiperdosagem, ou o hipo, que é da hipotermia, da hipoglicemia. E na 2, a gente vai identificar os sufixos que aparecem no infográfico. Os sufixos, eles são no final da palavra, né? Pode ser o it da bronquite e a ia da pediatria. E na 3, a gente vai ligar as colunas para formar palavras. A gente tem a palavra original na primeira coluna. No meio, a gente tem um sufixo ou um prefixo. E lá no final, a gente tem a palavra que forma. Por exemplo, a primeira é amígdala. E lá no final, a gente pode procurar a palavra que se parece com essa, né? A gente tem hipertensão, amidalite, infectologia e hipocalórico. O que está combinando ali? Amígdala, amidalite, né? Então, qual é o sufixo que eu vou procurar para transformar amígdala em amidalite? Amidalite é uma inflamação na garganta. Então, eu posso juntar a palavra amígdala, eu ligo lá no it, né, que é uma inflamação, e vai dar amidalite. Pausem o vídeo, então, para fazer as próximas. Conseguiram? Vamos para 4. Vamos ler as situações abaixo e completar com um dos termos que a gente leu até agora, tá? Mas antes, nós vamos realizar juntos. Mas antes, a prof quer dar uma explicadinha para vocês, um pouquinho melhor no que são sufixos e prefixos. Eu fiz aqui 2 infográficos, né, como se fossem panfletos, para explicar para vocês. Vamos lá. Prefixos e sufixos. Algumas palavras podem ter sufixos ou prefixos. Essas partes podem se juntar às palavras e mudar o seu significado. Elas são chamadas de afixos e podem vir no início ou no final das palavras. Quando elas vêm no início das palavras, a gente chama de prefixo.
E quando elas aparecem no final da palavra, a gente chama de sufixos. E vamos ver. Um exemplo de prefixo. Imortal é o prefixo i mais a palavra mortal, né? Mudou o significado da palavra. Mortal é o quê? É algo que morre, né? E quando a gente junta o i, o prefixo i com mortal para tornar a palavra imortal, significa o quê? Algo que não morre, né? É imortal. Por exemplo, a gente tem também ali desleal. Quando a gente junta o prefixo des com leal, a palavra leal significa, por exemplo, eu sou leal, eu sou fiel, né? E eu sou confiável. E quando eu boto o prefixo des junto com a palavra leal, fica desleal. Então, significa que eu sou uma pessoa desleal, eu não sou confiável, né? Eu não sou fiel. Então, agora a gente tem os exemplos ali de sufixos. Lembrando, os sufixos, eles aparecem no final da palavra. O primeiro exemplo, pedreiro. Pedro mais eiro, né? Pedro vem de pedra. E quando eu junto com eiro, fica pedreiro. O que é um pedreiro? É aquele profissional que constrói as casas, né? Que faz reparos. Agora, a gente tem o exemplo da palavra jornalista. A junção da palavra jornal, né? Jornal, vocês sabem o que é, mais o sufixo ista. O que é jornalista? Quem é o jornalista? É aquele profissional que dá as notícias, que escreve as notícias, né? Que pesquisa as notícias, que faz reportagens. Esse, então, é um jornalista, né? Agora, então, a gente vai realizar juntos a atividade número 4. Não esqueçam, né, de quando a gente realizar a leitura juntos, vocês pausarem o vídeo para fazer a resposta, tá? No tempo de vocês. Então, vamos lá. A. Situação 1. Lucas estava se alimentando mal. O médico disse que Lucas precisava mudar sua alimentação, pois ele estava consumindo menos calorias do que deveria. Como é a dieta de Lucas? Agora, então, a gente vai pensar. O Lucas, ele estava consumindo menos calorias, né? Quando a gente fala ali de menos, lembram lá naquele sufixo da medicina? Nesse aqui, ó, hipo, que significa pouco abaixo do esperado. E a gente vai juntar com a palavra, então, calorias. Então, a dieta dele fica hipocalórica, né? Que hipo significa menos, né? Abaixo do que a gente espera. Agora a gente tem a B, a situação 2. Rafaela estava tossindo muito. A pediatra falou que os brônquios de Rafaela estavam inflamados. Qual era o problema de saúde da Rafaela, então? Vamos voltar aqui, né? Vamos pausar o vídeo para realizar no tempo de vocês, tá? Na situação 3, a Rafaela, o avô de Pedro, estava se sentindo dor nos joelhos. O médico disse que as suas articulações estavam inflamadas. Olha só, outra inflamação. Qual foi o diagnóstico, então? A artrite, né? É a inflamação, né, nas nossas articulações. Então, o que o vô do Pedro tinha? Qual foi o diagnóstico? Pausem o vídeo para responder, combinado? Conseguiram responder tudo? Agora, vocês vão realizar os deveres que são na página 94 e 95 do nosso livro de língua portuguesa. Na página 94, nós vamos falar do emprego do C e do C cedilha. Na página 95, é o emprego do R e do L após as consoantes. Boa atividade e se precisar de ajuda, podem chamar a prof.